A gente fecha um projeto, quando a gente leva isso pro squad e apresenta, a gente apresenta não só um projeto, que chegou um cliente novo, chegou um projeto novo, a gente apresenta um desafio. Ano passado, nós levamos um projeto de R$200 mil de faturamento por mês para 1 milhão em 2 meses e meio. Eu não conheço um nicho que a gente não tenha trabalhado ainda. Eu não conheço. Foram mais de 400 projetos, mais de 700 milhões investidos e por aí vai. E eu tenho absoluta certeza que é difícil ter um nicho que a gente não atendeu. É impossível tu conseguir 6 horas de trabalho hoje sem tu usar a IA pelo menos uma vez, tá? Se isso estiver acontecendo, tá bem errado. Tu provavelmente tá trabalhando muito mais do que deveria. A gente brinca que tem um mastermind interno na Tráfego SA, né? São, 30 pessoas ali falando a mesma coisa, respirando digital o dia todo. Então, as informações, elas correm muito rápido, né? Então, esse sistema aí, eu acredito que ele é o responsável por a gente chegar onde chegou e conseguir levar os nossos clientes pro lugar onde chegaram. Aí conseguir passar isso para mentorados, enfim, porque a gente conseguiu desenvolver muita coisa e uma cabeça não pensa tão bem quanto 2, 3, 4, 5 juntos, né? Se tu atrai pessoas boas para tua equipe, e assim, eu não tô falando de aspecto técnico, tô falando sobre pessoa, virtudes, sobre o cara que tem caráter, né, personalidade boa. Então, tu atrai pessoas boas pro teu time, metade do trabalho, se não mais a metade tá feito, porque o aspecto técnico tem que ser desenvolvido. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos é pai, mas todo podcast começa assim, né? Aqui é o seguinte, vai começar no podcast sendo assim, chama papai, bora pro podcast da TSA. É o TSA Cast que, por livre e criatividade do nosso CFO, Thiago, é a mesma coisa de frente para trás como de trás para frente, tá? Então vocês podem ver aí, já começamos a original. Mas hoje eu estou aqui, ninguém mais como ninguém menos, com o meu Elmer Carneiro, meu sócio. Se apresenta aí. Meu nome é Elmer, sou CEO da Tráfego SA, sócio e CEO da Tráfego SA. Passo ali o dia coordenando toda a operação do time, tentando botar no eixo todos os nossos animais, né? Carinhosamente apelidados. Se você está nesse podcast, você sabe quem eu sou, né? Então, eu sou Cado Neiva, CEO da Tráfego SA. Estou aqui com o meu CEO, meu coordenador de operações, diretor de operações. E hoje a gente vai fazer um papo bem bacana, dizer como é que a gente faz o gerenciamento dos nossos, carinhosamente chamados de animais. Explicação, tá? Para ninguém ficar. A gente costuma dizer que a gente é uma fauna diferente lá dentro da Tráfego SA. Então a gente brinca que a gente se autodenomina um monte de animais. Maluco por trabalho, todo mundo que quer trabalhar selvagemente, tá? Ponto. Não tem nada a ver pejorativo. É só uma brincadeira carinhosa dentro do nosso escritório. Mas o papo de hoje, Elmer, nada mais, nada menos do que a gente entender como é que funciona um pouco a gestão da Tráfego SA de time, de equipe. E principalmente a gente entender que tem muita gente que desejaria ter a estrutura da Tráfego SA e muita gente às vezes tem até uma estrutura mais robusta do que a nossa e não consegue ter a mesma operação do que a gente, cuidar da mesma quantidade de projetos, sim, ter a mesma quantidade de pessoas ali na equipe. Eu tenho o dobro de pessoas e não consegue gerar o mesmo resultado. Então a primeira pergunta que eu te faço, e eu vou ficar aqui de interlocutor entrevistador, mas pontuando também, como é que a gente fez para vencer o bloqueio de delegar tarefas, especialmente para o gestor, porque o que é que a gente sente, né? A gente sente que acha que faz muito melhor do que o time. Mas como foi para desbloquear isso na Tráfego SA? Como foi que você cuidou que isso fosse feito da melhor maneira possível? E para ti também a visão de como é que você fez para delegar, para não ser o cara que fica à frente da operação ali, fazendo tudo. Fala aí pro pessoal. Bom, delegar é aquela parada, né? Delegar é tu passar para uma pessoa o que tu faz e tu saber que, muito provavelmente não vai ser tão bem feito quanto tu faria. Mas tu faz uma troca de, custo-benefício. Quanto vale minha hora? O que é que compensa eu fazer? O que é que não compensa eu fazer? Eu posso treinar uma pessoa para ficar no meu lugar fazendo aquilo. A longo prazo. A curto prazo, obviamente, sempre vai ser melhor fazer. Porque, eu desempenho melhor. Vamos dar supondo, tá? Eu faço melhor, eu executo melhor, tenho mais experiência, mas a longo prazo isso não se sustenta. Para eu conseguir chegar em outro lugar e conseguir levar a equipe para outro lugar, eu preciso que alguém fique no lugar fazendo aquilo. Então, assim, delegar meio que é uma atitude, é um ato estratégico. Tu pensa, cara, eu preciso de alguém nesse lugar para cumprir essa função, para que eu desempenhe outra função no futuro. Então é meio que conta, é meio que matemático. Tu abre mão de um pouco de qualidade inicialmente para tu ganhar mais horas, digamos assim, úteis, né, para trabalhar. De produção. Isso. E como é que faz isso, né? Assim, como é que a gente quebra essa barreira? Cara,
é ensinar a criança a nadar. Joga ela no lago e vai, te vira aí. Então, acaba que quando a gente iniciou nesse processo de expansão de equipe e tudo, está há 5 anos nessa aí, então quando a gente iniciou o processo de expandir a equipe, foi meio que na tora. Cara, vai aí, faz aí, bora, tal, não sei o quê. Aos poucos a gente foi criando um pouco mais de processo. Então, a gente passa uma coisa para uma pessoa, orienta o que tem que ser feito, por que tem que ser feito, qual é o benefício que a gente vai ter se for executado, qual o prejuízo a gente vai ter se aquilo não for executado, tá? E prazo, prioridade, coisa do tipo. Com isso aqui em mãos, tu dá para o colaborador para ele fazer. E aí, pô, eu sou da premissa que a pessoa ela não faz alguma coisa por 2 motivos. Porque ela não sabe ou porque ela não quer. Tu tá dando todas as ferramentas para ela fazer, todo indicativo para ela ir lá executar, então é o seguinte, ela tem tudo para fazer, tá? Se ela não fizer porque ela não quer, aí é outra conversa, é outra coisa. Um ponto que eu olhando a situação, eu vejo que realmente dentro da Tráfico a gente toca muito essa parte de forma bem tranquila. Foi uma estrutura que a gente criou também, que foi a estrutura de o cara entra na Tráfico SA, os primeiros 3 meses dele eles são para aprender. Então, só para vocês entenderem a dinâmica que a gente usa lá na Tráfico, no primeiro mês, o cara literalmente ele vai entender o que é que ele vai fazer lá dentro e a cultura. No segundo mês, ele vai ter que entender, ele vai ter que começar a executar o lugar que ele escolheu ficar. E o terceiro mês, ele tem que começar a receber tarefas e não ter demanda de retrabalho. Então, na parte de gestão de tráfego, o que esse cara? Esse cara vai ter que começar a subir campanha e ver, não precisar da ajuda de ninguém para subir uma campanha. Isso. Depois esse cara vai evoluindo de cargo, ele vai evoluindo até ele chegar num certo nível de autonomia. A gente criou um sistema de gamificação de cargos e salários, pode-se dizer assim, porque ajuda muito a quem entender o processo e entender que para eu delegar a função para aquela pessoa, ela vai ter que requerer uma série de inteligência, uma série de habilidades que não vai ser do dia para noite. Porque uma coisa que eu acho muito errado é a galera querer que uma pessoa assuma um projeto ontem e já delegar tudo do projeto pro cara. Te vira. Tipo assim, tá vendo aí, ó? Isso aqui teu tudo agora. é teu, te vira. O cara não tem experiência, não sabe como é que funciona, não sabe os possíveis problemas que tem, as oportunidades que tem, pô, aí fica horrível, né? Assim, joga o cara de fato no fogo, né? E uma coisa que a gente faz, que a gente tem muita atenção sobre isso, é ter paciência. Porque as pessoas, às vezes, elas são boas. Elas não estão apenas executando a tarefa porque elas não entenderam o processo ainda ou não conseguiram estar prontas, aptas para o processo. Porque quando a pessoa está apta para o processo, ela vai funcionar. Entendeu? Então, eu acho que isso é um grande mérito, diga-se de passagem, da nossa empresa, porque a gente espera as pessoas se encontrarem onde elas estejam para começar também a delegar tanto autonomia para ela, como também tarefas. E outra coisa que eu acho que tu faz eximiamente bem, eu não gosto muito de elogiar o Elmer, tá? Mas uma coisa que eu acho que tu faz eximiamente bem é tu entender o time do cara, se ele já está pronto para pegar um projeto, se ele já está pronto para ter essa autonomia ou não. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Tá, um ponto importante para falar para o pessoal. Na Tráfego SA a gente tem a cultura de contratar do zero. Isso é muito importante, que é diferencial. Total. É muito mais difícil eu treinar uma pessoa do zero porque ela não vem com requisitos técnicos, ela não vem sabendo mexer no gerenciador, se for de tráfego, ou sabendo editar um vídeo. E diga-se de passagem, o método ACE deixa ela pronta para ser estrategista. Do zero muito estrategista, muito rápido. Método ACE. Isso não é mexer, mas o link tá aqui embaixo, tá? Só se quiser. Então a gente traz o cara do zero. Isso aí é um trabalho a mais que a gente quer ter, que pra gente culturalmente vale a pena. Né? Então isso aí é uma coisa que é nossa e beleza, nunca vai mudar. Eu vou fazer só um disclaimer do que o Elmer tá dizendo aqui, porque na nossa cabeça é muito mais fácil a gente treinar uma pessoa que tem a nossa cultura, que ela entende a nossa forma de trabalho, do que fazer uma pessoa que já tem as habilidades técnicas se adaptar à nossa cultura, à nossa forma de trabalho. Que, como eu falei desde o começo, aqui são mais de 30 animais trancados dentro de uma jaula. Entendeu? Então, se a pessoa não tem a nossa cultura, se ela não entende a nossa forma de trabalho, ela não vai se adequar nunca. Ela pode ser... E a gente já passou por isso. Pessoas muito habilidosas tecnicamente, mas não se encaixam. Entendeu? Então, é por isso que a gente tem essa visão de treinar as pessoas do zero. E, lógico, a nossa metodologia ela foi pensada em fazer as pessoas entenderem sobre o mercado todo, tanto que no Academy
No Ace Academy a gente trata muito isso, entender, explicar até todos os pontos determinantes de um projeto. Mas mais importante do que isso, é ter, olhando para a gestão, é olhar em termos de que eu entendo que aquela pessoa ela vai precisar de um tempo para evoluir e eu tenho a certeza que se ela seguir a nossa metodologia, ela vai evoluir e, consequentemente, ela vai fazer a função que a gente quer, porque ela já tem a nossa cultura e já entende a nossa forma de trabalhar, ela só não sabe o conhecimento. Mas continua falando aí dessa questão da autonomia, porque eu acho que é importante. Tá, então assim, aí como a gente contrata o cara do zero, né, a gente tem uma facilidade muito grande de moldar a pessoa. Então, como tu falou, a gente pega, nós contratamos a pessoa pelo perfil comportamental. Então, assim, cara, o cara é bom, ele vai se adaptar, ele vai encaixar dentro do que a gente quer da cultura? Vai. O aspecto técnico desenvolve. Então, assim, qualquer coisa que ele quiser treinar, tanto que várias vezes a gente teve situações de contratar a pessoa para o time de tráfego, ela não encaixar como tráfego, mas ela encaixa como... Aconteceu recentemente, né? O Samir. Samir, recentemente. O Samir veio para tráfego, ficou muito bem, desempenhou bem como gestor de tráfego, falou, cara, não estou muito feliz aqui, não estou gostando tanto. Né? Queria testar outra área, trabalhei com design, a gente mudou ele para design. Então, é importante não perder pessoas boas. A parte técnica a gente desenvolve, né? E só trazendo um outro ponto pro pessoal, pelo menos eu acredito muito que tu contratar uma pessoa sênior ou uma pessoa júnior do zero, tu paga o mesmo preço nelas. Como assim? No sênior, tu paga com dinheiro, então tu paga muito mais caro pelo Mas fixo. calma, não fale isso agora não. Antes, deixa o like aqui, ó, se inscreve no canal, porque ajuda nós, pô. Estamos começando o canal agora, tem um CTAzinho no meio, ó, aprende já aqui, ó. No meio de uma coisa importante, puxa o CTA, porque se tu quiser assistir, eu vou ficar enrolando aqui 10 segundos para tu apertar no curtir aí e se inscrever no canal. Não é possível. Não é possível, não. Ele não consegue, não vai conseguir. Moisés. Não. Continua. Pronto, então, tu paga a mesma coisa pros dois, né? Como o cara saindo, tu paga em dinheiro. Então, tu paga um fixo muito mais caro, tu paga um percentual, etc. Tu paga gastando mais tempo no processo seletivo. Já com o cara júnior, tu paga com tempo. Tu gasta mais tempo para treinar, para delegar, o cara errar, voltar, ter retrabalho, tá? Até chegar no ponto em que, pô, ok, esse cara, ele tá no ponto em que eu quero, só que ele tá muito mais adaptado culturalmente, a chance dele sair é muito baixa. Tanto é que a nossa saída de colaborador é algo muito baixo no mercado. Só para vocês saberem, tá? A Tráfego SA tem 7 anos de empresa. E até hoje só saíram 6 pessoas da Tráfego SA. É menos de uma por ano. Tá. As pessoas. Para o crescimento que a gente tem é algo muito... Em relação ao comparativo do mercado, é algo muito pequeno. Por isso não vão atrás do meu time. Tô brincando, eles não saem. Tu tem jeito. Pode tentar. Vai, tenta. Então, beleza. Isso aí já sabe, viu? Então, beleza. Essa questão de evolução, né? De manter o cara no ponto para ele executar. A gente tem muito bem definido qual a evolução aquela pessoa precisa do zero até ela chegar no ponto de desenvolver. Mas em que momento tu sente assim? E eu sei que tu tem esse feeling. Em que momento? Porque o que é que acontece? Só para vocês entenderem a dinâmica, né? O Elmer, como coordenador de operações da Tráfego SA, o que é que ele faz? O projeto chegou, é um projeto novo. A decisão de quem vai tocar aquele projeto é sua. Os gestores, o squad que é construído para aquele time, para tocar aquele projeto, é você que faz. O que é que te faz ter a segurança de escolher aquele cara, aquele squad, para tocar aquela operação? Porque, e até é importante o pessoal saber, todo o projeto que a gente toca, a operação de tráfego, porque quando é a operação 360 é muito maior, mas quando é a operação de tráfego, ele conta pelo menos com 4 pessoas no time. Um estrategista, um head, um GPT, que não é o chat, é o gestor só o head é o gestor de tráfego. Né? O head é o gestor de tráfego. Um GPT, que é um gestor de projeto de tráfego, e um hunter. É um cara que vai ajudar, que vai ficar analisando aquelas campanhas ali a fundo. E existem projetos que são maiores que a gente precisa de suporte, que são gestores que vão ficar na retaguarda do gestor principal para dar mais braço de ação para ele. E quanto maior o projeto, mais suporte o head vai ter. Mas, só para todo mundo ficar entendendo, todo mundo de casa sempre quis isso, ó. Todo mundo de casa ficar entendendo isso. Mas eu queria que você explicasse o que é que faz você tomar a decisão de escolher esse squad. Como é que você faz... O que é que te faz entender que tu pode dar autonomia para esse time tocar aquele projeto? Isso aí é primeiro, feeling. Eu não vou mentir, tá? Feeling porque assim, a gente faz isso há bastante tempo, com projetos muito grandes, muito volume de projeto, né, que a gente toca. E o nosso time é muito sênior hoje. Então, pela senioridade do nosso time, é muito fácil chegar e jogar na mão de qualquer um que vai resolver. Eu sei disso. Mas, obviamente, a gente aloca o
o melhor squad para aquele projeto específico. Como é que eu faço esse cálculo, por exemplo? Eu meio que calculo um pouco da carga de trabalho do projeto. Então, assim, cara, quanto tempo vai ser, qual o tipo de projeto, qual o tipo de trabalho, nível de complexidade de fazer aquilo, quem é hoje que tem disponibilidade, porque uma das coisas para o pessoal ficar sabendo que a gente preza muito é pela qualidade do serviço. Então, nós sempre priorizamos a qualidade em relação à quantidade. Então, pô, eu sempre vou pegar o gestor que está menos ocupado, o squad que está com mais slots, né, vagos ali, para a gente poder colocar para tocar o projeto, tá? E, obviamente, a gente faz um balanço de está vago e tem a plena capacidade de tocar isso. Então, beleza. Eu faço esse cálculo e procuro o melhor squad para aquilo ali com base em experiência. E aí, pô, a gente está com gestores nossos aí há 4 ou 5 anos também. Eu sei que, pô, tem o Paulo, que já rodou inúmeros lançamentos pagos. Eu sei que tem o Gabriel, que é muito bom de high ticket de venda direta. Eu sei que tem o Vitor, que é muito bom de Google. Então, dependendo da dificuldade do projeto, eu aloco a pessoa ali para tocar, entendeu? Então, fica muito mais fácil montar o squad quando tu tem essa vivência e esse entrosamento com o time. E o natural que fica é as pessoas novas que entram pro time, elas são meio que puxadas por esses veteranos, digamos assim, para evoluírem e passarem justamente esses problemas, entende? Então, pô, o projeto é muito difícil em relação ao Google. Vou encar o novato, por exemplo, que está lá na nossa evolução, né? Tá como Rocket ou tá como Hero recente, e ele recebe esse feedback. Ó, cara, é por aqui, quando dá esse problema a gente faz isso, faz aquilo, e logicamente ele vai evoluindo junto, né? Então fica muito mais fácil a evolução do time todo, que é no campo de batalha. Daqui a pouco eu vou te perguntar como é que vai funcionar, como funciona a divisão das tarefas de cada membro do squad da Tráfico. Mas antes, eu acho que vale a pena também ressaltar que uma das coisas que faz com a gente ter muita confiança em dar autonomia para o gestor ou para alguém da equipe é quando a gente... Por que o Elmer disse feeling? O feeling, ele é muito aberto, né, a resposta, mas te conhecendo, e eu sei que tu pega a mesma noção de base que eu criei, que tu já me falou isso, é quando a gente entende que o cara está 100% alinhado com a metodologia que a gente de trabalho que a gente tem. Então, só para ficar claro para todo mundo, a gente desenvolveu o método ACE não foi para vender no mercado. Eu desenvolvi o método ACE, quando eu pensei em criar o método ACE, eu fui 100% egoísta. Por quê? Eu estava cagando se eu ia vender ele ou não. Eu estava querendo treinar o meu time para fazer com que o meu time operacionalizasse e tivesse o conhecimento do que ele ia fazer do mesmo jeito que eu tinha. Então, quando a gente vai delegar algo para alguém, eu tenho certeza que tem o mesmo sentimento que eu. Pô, esse cara já sabe da metodologia, ele já sabe o que é que vai fazer, ele já provou por A mais B que está passível para isso, então eu direciono para ele. Então é um feeling, mas não é só o feeling de dizer, o cara é bom, eu gosto do cara. Não, é um feeling de conhecimento. Se o cara já tem o conhecimento necessário, a gente direciona. Eu nem falei sobre isso até e atropelei, nem falei sobre isso, porque esse para mim já é pré-requisito. Então, assim, dentro desse período que a gente tem de 90 dias, o cara tem que devorar todos os treinamentos que a gente tem. Inclusive, a gente é chatão e pede para os caras fazer resumo de uma aula de 4 horas e meia. Todas as aulas. E sem GPT, resumo, tá? Sem GPT. Na mão mesmo. Tem gente que entrega escrito no caderno. Né? Então, assim, como a gente pede isso, é meio que obrigatório para a questão de cultura, para a questão de entrosamento mesmo, nível técnico. Senão o cara nem entende o que a gente fala. Ele não entende a reunião porque, a gente tá na reunião conversando lá, a clutch, não sei o que, a CBO, não, o cara fica, que é isso? Entendeu? Ele nem entende. Né? Então, isso aí para mim é pré-requisito. Quando o cara chega nesse nível de autonomia, de Rocket para Hero, né, que ele já tem uma certa autonomia, ele já tem essa base toda, senão ele nem estaria lá. Exato. Né? E só para você entender também, é um processo de seleção, né, que a gente faz, porque é o seguinte, se o cara não é suficientemente habilitado para chegar em Rocket em 90 dias, ele não continua dentro da empresa. A gente tira. Só que, graças a Deus, a gente teve uma boa estrutura de treinamento e a maioria das pessoas elas passam por essa estrutura de Rocket em 90 dias. Tem uns que, inclusive, passam até menos tempo, mas a grande maioria, em 90 dias, ela sai de Sword, que depois eu vou explicar isso cada um para vocês, e vai para Rocket de uma forma bem linear mesmo. A gente vê o padrão se repetindo, as pessoas se encontram, as pessoas gostam do que estão fazendo, e a gente sempre gosta de explicar a metodologia de uma forma que ela fique plausível para todas as áreas que o mercado digital tem, desde o social media até o gestor de tráfego.
a gente gosta de trazer isso, certo? Agora, entrando nessa parte de autonomia e mudando um pouco, a gente dá uma autonomia, né? Eu até coloquei aqui, a gente dá uma autonomia, mas ao mesmo tempo a gente não deixa a pessoa sozinho no projeto. Porque eu acho, na minha visão, e eu quero escutar um pouco da tua, antes da gente explicar, eu quero que tu explique cada um do squad do time de tráfego. Na minha visão, as pessoas elas têm a visão simplista de que acham que conseguem fazer todas as coisas, né? E lá na Tráfego SA a gente tem uma premissa básica, que quem faz não confere. Então, baseado nessa metodologia, nessa frase, a gente criou uma metodologia de operação especificamente de tráfego, que mesmo o cara tendo autonomia, ele não se encontra sozinho para dentro do projeto. Eu queria que tu explicasse como é essa tua visão, por que tu acha que isso traz tanta força para os projetos que a gente toca. Primeira coisa eu vou falar aqui pro pessoal é o seguinte, ó, se teu tráfego é tocado por um gestor só e tu investe muito, se esse cara morrer, tu tá fudido. Tá? E tem merda e tu não tá sabendo. Tipo, com certeza. Né, recentemente, a gente soube de um caso recente bem delicado, né? De um parceiro nosso, enfim. Jogar o tráfego com a responsabilidade. Eu estava conversando com os meninos antes aqui. O tráfego em uma empresa no mercado digital, ele representa de 30% a 40% do custo da empresa no ano, entende? Então, assim, é uma parcela muito alta para tu deixar na mão de uma pessoa. Né? E a gente nós aqui trabalhamos com volumes muito altos. Então, é lançamento de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Enfim, o máximo que a gente tocou, acho que foi de 8 milhões, então, não ia um lançamento, né? Então, assim, é um fluxo de 45 dias. É uma quantia muito alta pra gente deixar na mão de uma pessoa. Se a pessoa adoece, essa pessoa, ela não tá bem na cabeça, que boa, a gente é ser humano, então isso acontece, é natural. Então, a gente criou um sistema, né, com base nessa premissa de quem faz não confere, um sistema de que o que um faz, o outro confere e vice-versa em vários aspectos. Então o squad, ele meio que ele é autogerenciável nesse sentido, né? Ele é autônomo suficiente para ele mesmo se corrigir. Então, poucas das vezes, ele depende da nossa intervenção. Né? O próprio squad, dependendo do projeto como ele esteja, ele mesmo se gere tranquilamente. Então, vamos dar um exemplo. O gestor de tráfego, ele vai lá, ele sobe as campanhas, ele otimiza e tudo. Mas eu sempre tenho, por exemplo, o GPT, que faz a conferência, as campanhas subiram, da forma como o estrategista planejou. Né? Então, sempre tem esse jogo, né, digamos, de conferência, se um fez, outro não fez, e isso retroalimenta o time. Como todo mundo fala a mesma língua, fica muito fácil de, por exemplo, o GPT falar, cara, ó, aquela campanha do jeito que a gente planejou não subiu. Por que não subiu? O gestor fala, pô, não subiu porque o nosso lead está muito caro. Aí o estrategista vem, então vamos fazer isso. Então todo o time conversa a mesma língua num projeto e, logicamente, a gente brinca que tem um mastermind interno na Tráfego SA, né? São, 30 pessoas ali falando a mesma coisa, respirando digital o dia todo, de 8 às 8, né? De segunda a sábado. E domingo é home office? Domingo é home office. Então, as informações elas correm muito rápido, né? Então, esse sistema aí, eu acredito que ele é o responsável por a gente chegar onde chegou e conseguir levar os nossos clientes pro lugar onde chegaram. Aí conseguir passar isso para mentorados, enfim, porque a gente conseguiu desenvolver muita coisa, porque uma cabeça não pensa tão bem quanto 2, 3, 4, 5 juntos, né? Só para todo mundo ficar ciente, quais são os 5 pilares e cada função que exerce? Eu vou perguntar uma por uma, para tu explicar, certo? Dentro de um squad tem um pilar 1 que é o estrategista. O estrategista ele tem a função de pegar a estratégia de marketing. Isso aqui eu estou falando de tráfego, tá? Então não estou falando 360. Estou falando de tráfego. Ele pega a estratégia de marketing do projeto, seja um lançamento, um perpétuo, funil de vendas, enfim. E ele desenha a estratégia de tráfego. Para isso ele tem todo um playbook estratégico para seguir, que o método ACE ensina. Né? Então é o playbook estratégico de analisar métricas anteriores, analisar histórico de conta, analisar debriefings, dashboards, fazer um benchmark, olhar o mercado. Depois que ele faz todo esse apanhado, ele vai lá e monta um planejamento que é o plano de escala. Ó, com base no que eu vi, no do mercado está fazendo e no que a gente tem hoje, está aqui o plano que a gente vai fazer para poder chegar no próximo passo, chegar na meta que a gente vai definir. Tá? Então é isso que o estrategista faz. E um ponto importante também que o estrategista faz, que é bem importante dizer, é que o estrategista sempre se baseia na estratégia de marketing. Então, e se a campanha, e se o projeto tiver 10 ações de tráfego rodando, de marketing rodando, desculpa, o estrategista de tráfego vai ter que criar 10 estratégias de tráfego diferentes.
Porque uma estratégia de tráfego de perpétuo é diferente da de lançamento. Totalmente. Uma estratégia de um Totalmente. lançamento pago é diferente do lançamento gratuito. Uma estratégia de tráfego de um lançamento de 10 mil é completamente o de Nossa, 100. totalmente. Um de 100 é diferente do de 500. Um de 500 é diferente de 1 milhão. De 1 milhão é diferente de 8 dígitos. É diferente. Então, a gente, às vezes, é muito superestimado o papel de um estrategista de tráfego. Só que eu acho que ele é o cara crucial. Porque ele é um cara que, na minha visão, e quando a gente desenhou essa função, não é um cara que vai estar olhando otimização de campanha. Ele vai estar olhando estruturação estratégica para alcançar o objetivo daquela ação de marketing. Então, isso é muito importante. É o cara que entende até modelo de criativo, estrutura de página, estrutura de funil. Tem que estar atenado ao mercado. Então, os nossos estrategistas, por exemplo, a gente tem um custo anual bem alto em masterminds, em mentorias, em eventos, porque eles precisam estar antenados ao mercado para poder, quando chegar um projeto, eles terem repertório, né? A gente conversou sobre isso um dia desse, eles terem repertório estratégico para falar, cara, com base nisso, vamos para cá ou vamos para cá, enfim, e ter a segurança, né, e a clareza de passar isso para o time. Segundo papel, o head. Quem é o head no projeto? O head, né, ou gestor de tráfego, é a pessoa que executa. Então, é o cara que ele executou. A gente brinca que a gente tem, como o nosso time é muito sênior, a gente meio que tem 2 estrategistas, né? O gestor, ele acaba sendo também meio que estrategista pela experiência que tem. Então, ele é o cara que executa, sobe campanha, otimiza, manda relatório diário, tá ali mais de olho nos criativos, testando, trocando mais ideia ali com o time operacional no dia a dia, testa criativos, testa páginas, gera novos insights, né? E ele é a pessoa responsável por executar a estratégia que foi planejada pelo estrategista, né? E sempre tá nesse jogo aí de trocar feedback com ele para melhorar. A gente costuma dizer que é o seguinte, o estrategista é o técnico, o gestor de tráfego é o camisa 9. É o 9. É o que vai fazer gol, Isso aí. certo? E a gente vem o camisa 10, que é o meio de campo, que é o nosso, carinhosamente chamado de GPT, mas não é o GPT da IA. É o nosso gestor de projeto de tráfego. Eu queria que tu explicasse qual a função desse cara. Isso aqui é muito importante, que eu acho que isso é um dos nossos maiores diferenciais. Muita gente... Primeiro, o pessoal não tem estrutura de estrategista. Bota o gestor de tráfego e pronto, vai embora, né? Então, a gente já tem esse a mais. Além disso, né, o GPT, a figura do GPT, ela foi criada com um intuito: preencher o plano tático. Então, a gente tem o estrategista que fica no topo da pirâmide, né, digamos assim, como o estratégico. Temos o operacional, que é o gestor de tráfego, e não tem ninguém no meio para ligar esses 2 elos e ligar também os outros, né? Então, o próprio cliente, a própria equipe, a pessoa de dados, de infra, enfim, né? Então, o GPT, gestor de projetos de tráfego, ele faz a função de gestor de projetos no squad de tráfego. Ele que verifica se o criativo subiu na data certa, ele verifica se a campanha está ativa na data certa, ele verifica se tem os materiais necessários para iniciar a campanha, se o debriefing já foi feito, se sim ou se não, quando é que vai ser feito. Então, ele faz essa parte de gestão operacional do time ali. Ele faz tudo isso dentro do ClickUp, né? Essa aqui é a ferramenta que a gente usa lá dentro. ClickUp patrocina nós, hein, ClickUp? É bom, patrocina nós. Vai poder ser em qualquer outro lugar, tá? ClickUp é só uma ferramenta. Mas a função GPT, ela é muito importante para isso, tá? Principalmente para a gente que trabalha com verbas bem altas. O GPT, na minha visão, e só para vocês entenderem, o Elmer exerceu esse cargo durante 2, 3 anos. Ele fez esse cargo perfeitamente. Inclusive, quem desenvolveu essa função foi ele lá na Tráfego. Nós criamos juntos, né? Tu criou e a gente meio que foi descobrindo junto como é que era ali. Eu só disse assim, cara, a gente precisa de um gestor para ficar fazendo o meio de campo entre os dois e o Elmer desenvolveu essa função. Então, eu acho que ele tem... É por isso que ele hoje é o nosso CEO de operações, mas ele, principalmente, eu acho que dentro dessa função existe uma parte que é muito importante que a galera desvaloriza. Que ele é o elo de ligações entre informações e execução. Perfeito. O gestor de projeto de tráfego é o cara que ele vai pedir para todas as campanhas estarem com os UTMs, para o dashboard estar 100% pronto, para os materiais estar 100% pronto, porque ele é o elo de ligação entre eu querer o resultado e ter material e ter embasamento para gerar o resultado. O pobre do gestor de tráfego sofre menos quando tem um gestor de projeto de tráfego, tá? Agora a gente entra no papel que eu considero um dos mais importantes, que é o Hunter.
Eu queria que tu explicasse um pouquinho pro pessoal o que é um Hunter. Pô, não bastasse, né, a gente ter um squad tão grande assim para tocar um projeto, a gente tem uma pessoa que tá lá como advogado do diabo, né? Ele tá lá só para botar defeito. Então, a pessoa que entra no projeto é um estrategista, então tem um nível estratégico, é um cara sênior, que entra no projeto para encontrar defeito. A função dele é só... Ele não quer dar um parabéns, ele só quer encontrar onde é que tem problema, tá? Porque se tem problema, tem possibilidade de melhoria. Então, o Hunter é a figura que entra no projeto, entra nas campanhas, entra nos criativos, na página, no funil, na pesquisa, etc. E procura defeitos, procura pontos de melhoria que o time que está dentro, afundado na operação ali, às vezes não consegue olhar, né? Então, se passar pelo radar de 3, 4 pessoas, o Hunter não deixa passar. E uma coisa que eu acho interessante do Hunter também é porque o Hunter, tu falou como se fosse advogado do diabo, mas eu acho que o mais interessante do que o Hunter faz é que ele estar no projeto faz com que a pessoa sinta uma segurança Totalmente. de que cara, se eu deixar passar alguma coisa, Ele vai olhar. vai pegar. Então, não é só a segurança para o cliente que algo não tem acontecendo. Ele diz, cara, eu posso fazer aqui porque se tiver alguma coisa errada, o Hunter Na analogia do futebol, que ele é o nosso zagueirão lá, que, Não, ele é que o quebra. É o volante ali, é o volante ali que quebra a canela. É o Casemiro. É o Casemiro, exatamente. É o volantão arranca-toco. Entendeu? Mas tem outra função que é muito importante também do Hunter, que eu, particularmente, eu gosto muito dessa questão. Porque o Hunter, ele tem que ter, no mínimo, a mesma expertise do estrategista. Sim. Por quê? Porque não é um cara que vai estar só olhando campanha a nível de otimização, mas sim em nível de funil. Quantas e quantas vezes a gente não entrou no projeto e assim, cara, o problema aqui não é otimização, tu pode tentar otimizar 500 vezes, mas o problema aqui tem que ter uma mudança estratégica de tráfego. E é por isso que o Hunter é tão importante. Que é, inclusive, o que a gente faz no programa de acompanhamento do Tráfego SA, e que a gente pega o projeto dos nossos mentorados ali e encontra, faz um diagnóstico de escala, encontra vários furos que às vezes o cara não olha, mas como a gente roda muita campanha, muita verba, muitos projetos por dia, a gente olha, bate o olho e fala, cara, muda aqui, muda aqui, muda aqui. Com 3 mudanças, o ROI do cara às vezes aumenta 50%, o CPL diminui, custo por venda diminui, enfim. É uma coisa simples, que pra gente é simples, mas que quem tá dentro da operação não enxerga. É porque acho que pra gente, como a gente tá o dia todo tendo isso nas mãos, pra gente é uma coisa óbvia, mas pro mercado às vezes não é. Tipo assim, cara, é alguém que não é o cara que sobe as campanhas e nem desenhou a estratégia, que ele tá procurando pontos de melhoria naquilo. E é como o Elmer disse, o Hunter, ele não chega para elogiar. Se for elogiar, quem vai elogiar é o estrategista e o GPT. O Hunter, ele vai chegar para bater. E tipo assim, ter também a maturidade, o time tem que ter essa maturidade de entender que o cara não tá ali para dizer que ele é ruim. Não, você não está fazendo ruim. Eu estou achando uma forma melhor de gerar mais resultado para o nosso cliente. Porque uma das coisas que a gente tem lá na Tráfego, inclusive, é um dos nossos mantras da Tráfego SA, que a gente faz cada real do nosso cliente valer a pena. Tanto o pagamento na gente, quanto o investimento dele em tráfego. Elmer, e agora o nosso zagueirão, que eu posso dizer isso, que eu acredito que é o cara que fica na retaguarda, que ajuda a gente a não dar ruim, não pegar gol, é o suporte. O nome já está dizendo um pouco, mas eu queria que tu explicasse qual é a função do suporte dentro do nosso squad. Suporte, ele é geralmente um gestor júnior ou pleno. A gente estava falando aqui sobre plano de evolução, né? Falei que, bota os meninos para ir para o squad pegar um projeto. Geralmente são os suportes que fazem essa função, tá? E eles são gestores que têm um trabalho operacional, mais operacional do que o gestor de tráfego, né? Então, eles estão ali para ajudar a tirar a carga de trabalho do gestor de tráfego. Então, o gestor, às vezes... Vamos supor, tá? Que a gente trabalha aí, para a gente é normal, a gente pegar uma verba de 30 mil no dia de investimento, 40 mil no dia. E às vezes o cliente vai e manda 50, 100 criativos para testar. Né? Aquilo ali, uma pessoa só subindo, demoraria um X. Se 2 pessoas subirem ao mesmo tempo, demora metade do tempo para menos. Né? Então, é natural que a gente coloque suportes para auxiliar o gestor de tráfego, que melhora a questão operacional e, ao mesmo tempo, faz o cara evoluir. Então, o suporte ele tem um papel também de desenvolvimento do time. Né? Obviamente, esse cara ele não toma decisão estratégica, ele não toma decisão que vai comprometer o carregador tráfego. de piano. Ele é o carregador de piano. Ele tá ali, mas ele é bem falado que isso é uma fase, né? É necessário, todo mundo passou por isso. Né? Eu passei por isso contigo na época, o Gabriel passou.
pô, até o dedo... Nunca botou o o TM dedo E. criativo. o TMzinho errado. Nunca. Quem nunca? Quem nunca? Esse é o papel do suporte. A função de suporte também, a meu ver, ele é um ponto muito importante, que é o quê? Ele vai, como você disse, vai diminuir o trabalho do gestor de tráfego, mas mais do que isso, o gestor de tráfego vai saber que ele não está trabalhando sozinho. Se o trabalho estiver sobrecarregando o gestor de tráfego, ele tem alguém com quem dividir. Sim. E, às vezes, é importante ter com quem dividir, e isso também faz com que o head seja treinado para, no futuro, ele também exercer um cargo ou de GPT, Perfeito. ou de estrategista, Perfeito. ou de hunter. Porque o head ele vai ter que direcionar o suporte, então ele já está exercendo um papel de direcionamento, de liderança sobre alguém. Então, assim, a gente vai fazendo um plano de escala no squad também que funciona. Tem a questão da pirâmide que a gente faz lá no escritório. A gente faz sistema de pirâmide, né? Então, pô, todo gestor, para ele poder evoluir pro outro nível... E detalhe, tomara que o YouTube não entenda isso como esquema de pirâmide de marketing. Não, mas é um esquema de pirâmide interna, interna, organizacional. Tá bom? Pirâmide organizacional, vai. Em que o gestor, para ele evoluir, ele tem que formar pessoas embaixo dele. E essas pessoas geralmente vão como suporte, depois elas viram gestores, elas treinam outros e por aí vai. Né? Uma das coisas que eu já até trouxe aqui, entrando no próximo bloco, é a formação, e a gente até esclareceu um pouco aqui como é que a gente pensa na evolução das lideranças, né? E uma das coisas que eu vou até trazer um pouco do jeito que eu penso é como a gente faz o onboard dessa galera, tanto do colaborador quanto dos clientes, em termos de, tipo assim, como é que a gente deixa uma estrutura boa de onboard. Olhando para um ponto de colaborador, a gente já trouxe muitos pontos aqui para vocês, mas eu acho que o ponto mais importante é a gente ter a nossa gamificação de evolução da pessoa aqui dentro, no cargo que ela exerce. Então, eu vou até explicar aqui, e depois eu quero que tu explique a questão dos nossos clientes. Mas como é que funciona hoje um cliente, um colaborador chega na Tráfego SA? Qual é o seu projeto dele? Ele começa com Sword. Sword ele vai ter 90 dias para ele encontrar, se adaptar, aprender a forma que a gente trabalha, entender e absorver nossa cultura, conseguir executar a função que ele se propôs a fazer, ou encontrar a função que ele se propõe a fazer e começar a executar essa função. Logo em seguida, ele vai para o Rocket. E o Sword é Sword de espada mesmo. Por quê? Porque ele vai ser forjado, ela vai ser amolada e ela vai ficar afiada. Depois entra o Rocket, que é um foguetinho. O Nathan criou não, ele pegou de algum lugar e botou, né, na função, que foi o quê? Quem suporta o processo vive o propósito, que na verdade, por quê? Porque o Rocket é o cara, no momento que o cara tem que cruzar uma linha de aprendizagem muito grande. Ele tem que deixar de ser um cara que ele é apenas o executor de uma tarefa direcionada para um cara que consegue executar a tarefa sem precisar ser mandado, sem precisar ser direcionado. Então, o Rocket ele já começa a ser um cara que tem mais autonomia. O Rocket, ele é um cara que é essencial para o nosso processo. Por quê? Porque se o cara consegue passar esse processo, consegue dar andamento nesse processo, fica muito mais forte a evolução dessa pessoa. Logo em seguida vem o Hero. E o Hero, como o nome já diz, né? Já grande Homem-Aranha, grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Quando a gente entra no Hero, ele já desbloqueia alguns benefícios. O primeiro benefício é que esse cara começa a receber comissões, comissionamentos maiores e, consequentemente, lógico que o plano de evolução, como está dizendo, evolui também o recebimento, né? Mas a grande importância do Hero é que esse cara ele começa a ser head de projetos. Ele começa a ser o cara que encabeçou um projeto e começa a liderar um projeto ali, principalmente na parte de gestão de tráfego. Mas um ponto importante que a galera tem que entender, que eu acho que é super importante dizer, esse Hero, ele está quase 1 ano dentro do escritório, ou há mais de 1 ano. Que ele passou 3 meses, no mínimo, para virar Rocket. O Sword vira Rocket. Sim. E do Rocket pro Hero é no mínimo 1 ano. Ou seja, esse cara já está há 15 meses dentro da Tráfego SA
Em média. Tem gente que consegue menos, lógico, é normal. Mas a média é 15 meses pro cara virar Hero. Depois de Hero, a gente tem o Joker. E aí o Joker, ele já é um cara que ele tá saindo do operacional pro tático. O que é que o Joker faz? O próprio nome já tá dizendo. Você é o Coringa do nosso jogo. Você tem que exercer mais de uma função. Você tem que exercer o papel de head, mas também conseguir exercer um papel de GPT, também conseguir exercer um papel estratégico. Então, você, dentro do squad que você se propõe a trabalhar, você exerce mais de uma função. Você pode exercer mais de uma função. Quando a gente entende que esse cara tá nesse nível, consequentemente, a gente traz esse cara para o nível de evolução. Só que tem um porém, né? Aí o marketing multinível que a gente criou dentro da Tráfico SA, para não falar pirâmide, porque pirâmide de baixo se lasca, né? O marketing multinível... Travou aí? Não. O marketing multinível que a gente cria dentro da Tráfico SA, que é o quê? Para o cara virar Joker, minimamente, ele tem que ter ajudado outras 2 Rockets a virar Hero. Isso. Então é muito difícil o cara virar Hero ou virar Joker sem ter ajudado na formação da base, na evolução da base. Então, essa evolução também demora 1 ano. Por quê? Tu imagina, o cara virou Hero. Agora, para eu virar Joker, eu tenho que fazer 2 caras virarem Hero, sair de Rocket para Hero. Então, tem um fluxo. Se eu tenho 12, 15 meses para o cara virar Hero, então tem esse fluxo também. Então, isso ajuda a gente estar sempre com um plano de crescimento de time e evolução do time geral. E tem o último nível, que é o Ace, que hoje o Elmer é um Ace, eu sou um Ace da Tráfico, a gente tem outros também. Daqui a pouco a gente vai estar chamando aqui para os nossos podcasts também. Que é o quê? É o cara que chega no último nível de evolução da Tráfico SA. Que esse cara, ele é o AIS do nosso jogo, porque ele é um Ace. Ele é um cara que, além de ser múltiplas funções, ele é essencial para a operação funcionar. Só que esse cara, para virar Ace, ele tem que fazer 2 Heroes virar Joker. Então, é um sistema de plano de marketing multinível mesmo, que faz 2 coisas que acontecem dentro da nossa empresa. O cara, para crescer, tem que ajudar outras pessoas a crescerem. E eu acho que o mais importante que a gente conseguiu fazer isso com exímia maestria é que as pessoas, elas entendem que é um processo e que não é do dia para a noite, Sim. que eu não vou virar race do dia para a noite e que tem um fluxo. Pô, o Elmer demorou 5 anos para virar ace. Ele entrou em 2020, não, 4. 4 anos. 4 anos. Ele entrou em 2020 na Tráfico, em 4 anos ele virou ace. Então isso é uma força de trabalho que é exercida pelo cara, mas o cara está constantemente sendo bem remunerado, está participando de possíveis comissões boas, então isso ajuda muito também. Eu não vou ficar trazendo valores aqui, porque a gente vive numa realidade que, se eu falar para vocês quanto o meu time ganha comparado a um time de São Paulo, meu time trabalha no Piauí, mas meu time ganha melhor do que muita gente de São Paulo. Eles vivem aqui no Piauí, isso eu estou dizendo porque eu participo de 13 Mastermind e eu sei o nível de folha salarial da galera. E eu tenho orgulho de dizer que meu time, mesmo morando no Piauí, recebe melhor do que times que moram em São Paulo. Mas eu não vou ficar falando valores aqui, mas só para vocês entenderem, um Joker ganha metade do que um Ace ganha. Um Hero ganha metade do que um Joker ganha. E um Rocket ganha 70% do que um Hero ganha. É 70? É, 70. E um Sword ganha 70% do que um Rocket ganha. Então, eles têm um aumento significativo do que ganham, e fora as comissões, fora os bônus. Então, tem uma série de fatores que a gente traz dentro da nossa equipe que ajuda muito a ter esse plano de carreira mesmo, de evolução de cargo aqui dentro, que funciona demais. E sim, a pessoa pode evoluir tanto nesse cargo que ela vira sócio, que foi o caso do Elmer. O Elmer, ele é uma prova viva disso, que ele começou como Sword, na época não tinha Sword, só era Rocket. Começou como Rocket, foi até Ace e de Ace evoluiu para sócio. Então o Elmer, ele fez o partnership da gente inteiro e hoje a gente tem membros hoje dentro da nossa empresa que estão em vias de fato disso também. Então a gente vê com muito bons olhos isso. Mas olhando, Elmer,
Eu te falei todo do processo de entrada de um colaborador, Sim. certo? Agora, isso de um onboard de um colaborador que vai trabalhar com a gente, se Deus quiser passar 5 anos, vai virar ex, vai virar sócio, tudo. Ponto. Agora, de um cliente, como é que funciona o onboard e o plano desse cliente? Porque é diferente. Diferente. Não, distinto. totalmente diferente. Primeiro eu vou complementar o que tu falou sobre o nosso plano interno, né, de time, que isso é algo que, de novo, tá? A gente teve pouquíssima saída em relação a contratações 6 em 7 em anos. toda a história. Isso é pouquíssimo. Assim, a gente tem comparativo com outras empresas digital que o cara não consegue... Assim, o cara tem Eu desafio a empresa digital ter Bora um ver. churn melhor do que o nosso. com mais de 20 colaboradores, né? Que vem um Tem cara, né, 30, tá sozinho aqui. mais Não, de tá aí só 30. eu. Mais de 30. Mais de 30. Beleza. Então, esse plano a gente já passou para muito mentorado nosso, para muito cliente de consultoria nosso, e eles aplicaram e deu certo também. Tá? Então, o que está falando aqui, tanto de montagem de time, né, montagem de squad, quanto de plano de evolução, é algo que a gente não aplicou só com a gente, com outras pessoas também e deu certo. Tá? Então, assim, pode aplicar que é validado o negócio. Tá? Se quiserem saber valores e tudo... Mentoria eu falo. É. Vou falar que não, nem a pau. Mas podem vir, deve ter o link por aí, né? Baixa isso. aqui. Onboarding de cliente. Eu acho que, assim, quem presta serviço sabe disso minimamente, né? Mas a gente tem um trabalho para vender o serviço, processo comercial. Isso é um trampo, né? Porque a nossa venda é uma venda complexa, querendo ou não, são contratos altos, que a gente, fica 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos com a pessoa. E assim que ela assina, eu tenho que vender de novo para ela o projeto. Agora eu tenho que vender não o dinheiro, eu tenho que vender a execução. Eu tenho que vender para ela que minha equipe, que eu estou apresentando e colocando no projeto, Isso eu vai acho executar. que é o maior diferencial da gente, em termos de operação. Pode falar aí, porque eu acho que Cadu, acho que a gente criou uma parada que é um monstro, que poucas pessoas conseguem executar, mas quando a pessoa entende e implanta isso dentro do negócio dela, faz toda a diferença. Sim. Então a gente tem uma preocupação muito grande para vender a ideia para a pessoa. Então, a gente vende primeiro o serviço, obviamente, né? E depois a gente vende a ideia. Como assim? Cara, ó, eu analisei tudo, eu olhei tudo, fizemos uma geral. E a gente analisa mesmo, a gente tá? analisa Mostra de verdade, número, tá? dados. De verdade. Todo esse squad que eu falei aqui, isso realmente acontece. Tá bom? Então a gente pega tudo isso e fala o seguinte, ó, cara, com base nisso, precisamos ir para cá, precisamos ir para lá. Né? Obviamente tem todo um passo a passo, então, assim que o cliente fecha, tem todo o processo bem desenhado. O cliente fecha, ele vai para a administrativa, assinou o contrato. Aí, a gente vai marcar uma reunião de onboard, onde a gente vai entender sobre eu vou primeiro apresentar o que ela comprou, tipo, cara, ó, tá aqui o que vocês compraram, não eu, né? Quem faz isso hoje é o Eric, que é nosso gerente operacional. Ele apresenta o que vai ter, como é que são os relatórios, como é que é o fluxo de reunião, como é que é dashboard, como é que é tudo que a pessoa vai ter direito, né? Obviamente. Então, todos os pormenores ali a gente já pega naquele momento, a gente faz um briefing muito aprofundado do projeto naquela mesma reunião. Então, me passa tudo sobre o projeto. E aí é onde eu falei, que a gente pega relatórios antigos, pega debriefings, pega material, pega pontos que a pessoa, muitas das vezes, tem um negócio interessante. Ó. Muitas das vezes, nem a pessoa mesmo sabe que tem um problema ou que tem oportunidade. Né? E aí a gente vai aqui perguntando e acaba arrancando. Quantas vezes a gente não pegou contas que tinham limite de teto? Que tinham um teto de investimento batido? Que a partir daquele X de investido, o CPM dobrava, triplicava. Várias vezes a gente só descobriu isso perguntando. Então o processo de onboard ele é muito importante para isso. Ou quantas vezes a gente não achou uma conta que o pessoal dizia que vendia era público quente, a gente conseguia mapear, era só page ligado. Né? Assim como a gente pegou caso até mesmo de roubo em conta. Infelizmente, pessoal. Infelizmente, isso é mais comum do que parece. A gente gostaria que fosse, tá? E até uma estratégia de segurança da Tráfego SA que acontece uma auditoria de tráfego quando o cliente entra na Tráfego. Por quê? Se na conta dele nunca teve uma merda de roubo, de desvio, sim, acontece, tá? E a partir desse momento, tem a responsabilidade da Tráfego SA, não é mais do cliente. Isso. Mas se teve para trás, aí a gente apresenta para o cliente para que ele fique ciente que na conta dele existiu um desvio de verba, existiu uma pessoa que fez mau uso do dinheiro dele e deu ruim. E às vezes não é nem desvio de verba de forma intencional. Às vezes é campanhas de captura rodando
muito tempo depois do lançamento ter terminado. Pegamos demais, cara. Entendeu? Campanha de remarketing ativa há mais de 30 dias depois do lançamento ter terminado. E dentre muitas outras que a gente já viu aqui. Black Friday ligado em setembro do ano passado. Entendeu? Tá um ano rodando Black Friday. Muita coisa. Por aí vai. Mas esse processo de onboard, Elmer, hoje eu acredito que essa fato da gente vender, porque a gente faz 2 vendas, né? A gente vende para o cliente comprar, depois vende a estratégia para o cliente, só que a gente faz a terceira venda. Que a gente vende a estratégia para o squad. Só que essa venda de estratégia para o squad acontece antes da venda da estratégia para o cliente. Porque o cliente, quando contrata tráfego, ele não está interessado num cara que sobe as campanhas. Ele está interessado num cara que pense estrategicamente no tráfego dele, direcione os funis de tráfego dele, direcione página, direcione criativo, direcione os funis, distribuição, captação de lead, conversão direta, venda, captação de high ticket, aplicação. É um cara que direcione isso. Sim. Só que como é que tu faz para convencer o time de tráfego, o squad, sobre aquele projeto e para incentivar os caras, além com, lógico, a gente dá dinheiro para esses da mãe, mas além de dinheiro, como é que a gente faz para incentivar os caras a quererem comprar o projeto? Por quê? Porque, diga-se de passagem, eu considero muito importante o cara estar comprado com o projeto. O cara não, o squad inteiro está comprado com o projeto para ele conseguir ter uma dedicação mais forte nele. Eu queria que tu explicasse isso, porque esse jogo da venda depois da venda, eu acho que é o mais importante que muita gente não saca. Vamos lá, primeiro de tudo, né? O nosso processo inicial é muito amarrado porque a gente já teve muito projeto que passou. Então, assim, ele acaba ficando muito justo, né? Muito certinho ali e rápido, querendo ou não. Né? Então, toda vez que chega um projeto pra gente, que a gente fecha aqui, principalmente quem faz papel de comercial, eu, tu, né? A gente fecha um projeto, quando a gente leva isso pro squad e apresenta, a gente apresenta não só um projeto, que chegou um cliente novo, chegou um projeto novo, a gente apresenta um desafio. Então, pessoal, temos aqui o fulaninho, que hoje está faturando X, e que está nesse lugar no mercado dele e que ele quer faturar Y. Né? Vou dar um exemplo recente que a gente fez. Ano passado, nós levamos um projeto de R$200 mil de faturamento por mês para 1 milhão em 2 meses e meio. Eles faturavam 400 mil reais por mês. Não, faturavam 200 mil reais por mês. E com a gente, eles estavam lucrando um pouco mais de 600 mil reais por mês. Isso. Entendeu? Eles investiam algo em torno de 200 e voltava 1 milhão por mês. Isso a gente fez em 3 meses. Tá? Recentemente, agora, eu puxei métricas. Hoje teve reunião. Todo sábado eu tenho reunião com o time, né? Então a gente puxou as métricas hoje. Teve outro projeto que a gente quintuplicou as vendas em 3 meses. Teve um projeto, a gente vai falar o nome de projeto aqui, mas teve um projeto recente que era um projeto desacreditado, despretensioso, que a meta era X no ano e a gente bate X em 4 meses, entendeu? E a gente bateu X em um lançamento. Em um lançamento, né? A gente bateu X em um lançamento. E com 100 mil investido, mais de 7 milhões faturados. Mas voltando para cá, quando a gente traz essa realidade de vender o projeto para o time, eu acho que uma das coisas que a gente faz que dá muita força é trazer um squad que tem experiência naquele tipo de projeto. Eu acho que isso a gente faz eximiamente bem. E eu sei que é um diferencial competitivo o fato da gente ter muitos projetos sendo tocados. Eu não conheço um nicho que a gente não tenha trabalhado ainda. Eu não conheço. Foram mais de 400 projetos, mais de 700 milhões investidos e por aí vai. E eu tenho absoluta certeza que é difícil ter um nicho que a gente não atendeu ainda. Não conheço. Acho que a única que a gente não atendeu ainda foi... Pronto, tem um sim. Aquele de arrumar defunto. Esse a gente não trabalhou ainda não. Vamos procurar. Se você trabalha com isso, manda mensagem. Quem sabe, né? Mas eu acho que esse fato de conseguir ter múltiplos projetos e dar muita experiência para o time ajuda muito a gente a ter. Só que uma coisa que a galera não entende é que a gente só consegue tocar múltiplos projetos porque a gente tem uma equipe que ela é um squad que toca a operação. Se você perguntar hoje como é que com a equipe de um pouco mais de 30 pessoas, a gente consegue tocar vários projetos ao mesmo tempo, gerar resultado para todos ao mesmo tempo, ainda cuidar de mentoria, ainda cuidar de evento, ainda cuidar de produto próprio e ainda cuidar de projetos B2B que a gente tem. Como é que a gente faz isso? É simples. Não é só delegação.
é uma estruturação de time que existe a compra da pessoa no projeto que ela está tocando. Eu não vou botar, vou dar um exemplo aqui, eu não vou botar o Conda, que é um dos gestores muito bons que a gente tem, para tocar um projeto que ele não tem tesão de fazer esse projeto. E acontece, tá? Já aconteceu da gente trocar o squad, ou trocar o head, ou trocar o estrategista, ou trocar o hunter, porque o cara não tinha sinergia com o nicho que ele estava trabalhando. E não foi só uma vez, não, foi várias. E aí é o fato da gente ter esse entendimento. Hoje, o meu papel e do Elmer, dentro do time de tráfego, eu sempre gosto de esclarecer isso, é sempre ser estratégico. A gente hoje não senta mais na cadeira do tático nem do operacional. A gente é 100% estratégico. A gente faz as estratégias dos clientes, a gente desenvolve estratégias de tráfego, a gente desenvolve estratégias de inovação de tráfego, que é importante também. A gente estrategicamente pensa no time e, consequentemente, estrategicamente seleciona o time para o projeto. Então, hoje eu e o Elmer, a gente senta, muito mais o Elmer do que eu. Eu sou mais estrategista de tráfego. O Elmer é estrategista das outras coisas, do time, da operação inteira. Mas eu sou mais de tráfego hoje. Já fui, mas, graças a Deus, deleguei bem. O cabo é muito melhor do que eu para fazer isso. Mas, Elmer, a gente já falou aqui, ó, de engajamento de time, responsabilidade, cultura, remuneração, metas, reconhecimentos, que a gente faz o reconhecimento, sim, para os nossos colaboradores, e desde que eles estejam atendendo o que a gente faz. Mas uma das coisas que a gente não falou aqui é da alinhamento. Como é que a gente faz para alinhar com os caras? Eu queria dar porrada. Tô brincando, calma, não pode. Tô brincando. Eu não quero fazer isso com o meu time em momento nenhum. Mas uma das coisas que eu acho que é muito interessante foi a estrutura de one-on-one que a gente criou. Ponto. Nós somos uma empresa 100% física. Home office não funcionou para o meu modelo de negócio. Não funciona. E não funcionou para o meu modelo de negócio por quê? Por conta da cultura que foi implantada dentro da minha empresa. Algumas empresas que podem ter a cultura do home office implantada podem funcionar? Podem. Mas para o meu negócio não funcionou. Cadu, mas quando você presta serviço para alguém, você presta serviço à distância. O teu cliente não é cliente Teresina. A equipe de tráfego que vai trabalhar num projeto, dentro do nosso entendimento, da nossa cultura de empresa, ela tem que estar no mesmo ambiente. Porque eu ganho muita velocidade de troca de informação. Paz, eu tô com um problema, eu viro bem aqui, fulano de tal, me ajuda bem aqui. Eu não tenho que entrar no Zoom para tentar resolver um problema, para não sei o quê. Se o João não resolve, o José resolve, o Antônio resolve, o Francisco resolve. Alguém vai resolver o meu problema. Então, dentro do modelo de serviço, de prestação de serviço de tráfego, a gente entende que o presencial é essencial. A equipe de tráfego tem que estar junto. Cadu, home office, você vê que isso funciona? Tem empresas, tem agências que eu até admiro muito, que elas usam até aquele bichinho que eu chamo de Pokémon, como é o nome? O Getter. O Getter. Que é, querendo ou não, eles montam um escritório digital e ficam todos juntos o dia todo, 100% ali online. Eu não gosto. Merda igual, é uma merda igual. Eu não gosto. Eu sou 100% presencial. Se o Zoom, que é o Zoom, trouxe a empresa 100% presencial, quem sou eu? Não tenho nenhum aplicativo de videochamada para querer que a minha empresa seja home office, né? Mas isso é minha cultura, é meu entendimento. Tem pessoas que estão fazendo muito dinheiro no home office. Admiro e respeito ainda mais quem faz isso. O animal aqui não consegue, tá? Paciência. Mas a gente criou também um sistema de alinhamento, que é o que você chama de one-on-one. Sim. Que foi você que criou, essa estrutura sua, e eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal como é que ela funciona e quais são os benefícios dela. Eu implementei ela na tráfego, né? Então, assim, parte do meu papel, não só do meu, do Cadu, e de parte do time estratégico e tático da tráfego, é estudar. Né? Então, assim, não tem como a gente fazer nada, progredir a empresa se a gente não estudar. A gente diz que a empresa ela está crescendo, ela está morrendo, não tem meio termo, né? Não tem platô. Então, num desses estudos, eu vi um livro de um cara chamado Andrew Groove, que era o gestor de alta performance. E nesse livro ele fala sobre as principais alavancas de crescimento no negócio. Ele traz pessoas como sendo a alavanca principal. Tá? Uma das alavancas principais, né? E
Com isso, ele traz digamos que um framework ali para a gente conseguir mover pessoas e fazer pessoas desempenharem melhor. E uma dessas ferramentas que ele usa são as reuniões. Ele usa a reunião, de modo geral, como se fosse uma alavanca de crescimento, uma ferramenta para alavancar o crescimento da equipe. Tá? E dentro disso, existem várias reuniões, dentre elas a reunião one-on-one. Quando a gente implementou a one-on-one, ela tinha o intuito de receber feedback do gestor, do colaborador sobre o projeto. Então, cara, como é que tá? Me explica aí. Não. Aos poucos, a gente foi criando estruturas melhores. Então, hoje, eu tenho uma reunião semanal, todo sábado pela manhã, que ela dura 2, 3, 4 horas às vezes, em que nós fazemos uma revisão completa da semana, dos projetos. Participa todos os gestores. Todos os gestores participam. Todos os gestores. Time de tráfego aqui nesse caso, tá? Então, existem também reuniões semanais dos outros times, time de eventos, time de marketing comercial. Isso, separados. Mas o time de tráfego, toda semana ele se reúne, nós olhamos todos os projetos, fazemos a revisão na semana de resultados, performance, melhorias, pontos que nós notamos ali que são comuns a todos. Exemplo, essa semana aqui é a semana de Dia dos Namorados, correto? Percebemos que de todos os projetos que estavam rodando, do dia 10 ao dia 12 tiveram uma queda de performance. Só percebemos isso porque a gente se reúne e conversa junto, tá? Senão não saberia. Então, a reunião semanal ela tem esse intuito de fazer essa gestão operacional, a gestão dos projetos como um todo e um brainstorming estratégico, né? Então, ali a gente tem ideias de criativos, ideia de estrutura, ideia de copy, a gente troca muita ideia e é onde tem o mastermind, né? Ao passo que, a cada 2 semanas, eu faço reuniões individuais com os meus liderados imediatos. Então, na Tráfego SA, isso é recomendado que todos os líderes façam direto com seus liderados uma reunião a cada 15 dias. Ela tem qual o intuito? De alinhar expectativas em relação à evolução, a estudo. Então, é nesse momento em que, por exemplo, eu consigo direcionar o X, o Zé, que ele precisa aprender mais Google, ou que ele precisa melhorar mais a comunicação dele, ou que ele precisa aprender mais sobre criativo, sobre A. Tá? É nesse momento. Porque, apesar de a gente ter uma estrutura estratégica muito boa, muito bem desenvolvida, existem particularidades. Tem uma pessoa que é mais comunicativa, a outra é mais organizada. São pessoas, né? São pessoas, né? São pessoas. Apesar de ter estrutura de tráfego, né? São pessoas, né? Tem coração. Então é natural que a gente faça isso e na one-on-one é o momento que a gente faz isso, tá? Fazendo isso, eu tenho certeza que se tu implementar aí, teu time vai ficar muito mais próximo de ti, tu vai conseguir entender muito mais rápido necessidades, pontos de melhoria, onde vocês podem levar o time para melhorar, entendeu? Porque não existe alavanca de crescimento maior na empresa do que pessoas. Não existe, ponto. Total. E principalmente no mercado de marketing, que você é prestador de serviço e depende de outras pessoas para estar ali junto com você na operação e fazer toda a questão da escala da sua prestação de serviço. Uma das coisas que eu acho mais interessante na reunião de one-on-one, além do alinhamento, é o fato de a gente dizer para a pessoa o que é que ela falta para evoluir. E quando as pessoas chegam a um certo nível, que é de hero para cima, elas começam a sentar junto com o seu líder e criar o seu plano de evolução. As metas juntos. Então, a meta é criada junto. Lógico que o cara diz assim, eu tenho que captar 5 mil leads. Vai te lascar, né, infeliz? 5 mil leads, vai te lascar. Mas o inverso também. Às vezes o cara tá achando que tá muito longe para ele evoluir, que ele tem que fazer uma coisa muito exorbitante e não é. Às vezes, cara, não, eu só quero que tu faça isso. É o momento em que a gente alinha o interesse individual ao interesse da empresa. Exato. Né? Então é nesse momento que a gente fala, cara, para tu poder progredir, eu preciso que tu venha para esse lado. Tá bom? Porque aí os dois conseguem crescer juntos, né? E nesse momento... Como também é o momento da puxada de orelha. Com certeza. Né? Entendeu? Porque tem pessoas que estão querendo desalinhar, a gente não espera a merda acontecer. Literalmente, a cada 15 dias tem esse momento. Ou seja, existe uma reunião de alinhamento de postura, de conduta, de conhecimento e de evolução a cada 15 dias. Pessoal, eu gosto de trazer isso porque qual foi a última vez que você sentou com o pessoal do seu time para fazer uma reunião de alinhamento de evolução? Tipo, o que é que eu quero? E a gente deixa isso claro que, tipo assim, essa one-on-one não precisa ser chamada só pelo líder. O liderado também pode chamar esse cara. Quero ter uma reunião com você. Preciso falar com você. Porque eu quero fazer o meu alinhamento aqui, one-on-one. É uma faca de 2 gumes. Do mesmo jeito que pode ser que o liderado queira dar pontos de atenção para o líder que ele está vendo, acontece também o inverso.
o líder chegar e dizer, olha, isso aqui é que você tem que evoluir. Porque a gente gosta muito de trazer um sistema de gestão participativo. As decisões, elas são tomadas pela diretoria, conversado, mas a maioria do time, ele participa da construção das ideias. Então, isso faz também com que a nossa empresa ela seja uma empresa que é meritocrática. As pessoas elas evoluem por mérito e as pessoas ganham mais por mérito, as pessoas pegam projetos melhores por mérito e, consequentemente, a empresa cresce por mérito tanto das pessoas quanto mérito da gestão da empresa. Claro. Penúltimo ponto aqui, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que a gente tá batendo o recorde já do podcast, né? Qual foi o podcast mais longo até agora? Foi esse, o primeiro. Ô, rapaz, batemos então. Inclusive, o que é que falta para ser o melhor de todos? Curte aqui, ó, e se inscreve. TSA Cash. Pro último bloco aqui, a penúltima pergunta, né? Como é que você está vendo o uso das IAs para facilitar a operação e a gestão do time? Certo? Tá bom, vamos lá. Primeiro ponto, tá? Que eu tornei isso obrigatório lá no time, que é o uso. Né? Independente do que seja, o uso. Né? Quem não ficar é a nova internet, tá? Inteligência artificial. Então, assim, quem não usar vai ficar para trás. É impossível tu conseguir 6 horas de trabalho hoje sem tu usar a IA pelo menos uma vez, tá? Se isso estiver acontecendo, tá bem errado. Tu provavelmente está trabalhando muito mais do que deveria, tá? Ou está trabalhando burro, né? Tá sendo ineficiente no que tu tá fazendo. Mas vamos lá, como foi que a gente trouxe isso pro time, né? Primeiro ponto, em aspectos, como é que eu posso dizer, repetitivos, né? Processos padrão. Então, criação de ata de reunião. Então, toda semana é um padrão nosso, reuniões, tanto internas quanto reuniões com os clientes. Né? Então, antigamente, toda vez que acabava a reunião, o cara ia lá e ele tinha que me escrever o que foi que ele falou. Nem sempre eu participo, obviamente, né? Então ele ia lá e escrevia. Eu falei sobre isso, aquilo. Hoje em dia tu coloca um Fathom da vida, ou tu coloca o próprio Gemini Pro para fazer o resumo, e ele sai perfeitamente. Com um plano de ação, com datas, com o resumo da reunião. Então tu não precisa participar da reunião de 1 hora com o teu time para tu ver o que foi falado. Tu basta ler ali, em 5 minutos tu descobre tudo. E caso tu precise, tu vai lá, entra e tal. Então esse é um ponto. Outro ponto é em relação à análise estratégica. Então a gente tem, por exemplo, o Caduzinho. Caduzinho também, o link tá aqui embaixo. Vou botar o link aqui embaixo também, ó. Caduzinho, preço especial para você que tá assistindo aqui o 3CA Cash. Caduzinho é uma IA animal, né? Basicamente é um assistente do GPT que a gente tem, que ela tem todo o nosso conhecimento de tráfego, mais de 300 milhões investido em tráfego condensado lá dentro. Então a gente usa o Caduzinho para jogar relatório de campanhas, exportar campanhas ali no Sheets, no Excel, jogar lá dentro, pedir ajuda em relação a copy de criativos, coisas do tipo. E isso não é que isso vai substituir, né? Mas isso auxilia. Eu costumo dizer que IA é atalho, né? Atalho. Isso é um atalho. Ela ajuda, justamente. Ela auxilia o time ali a performar melhor. Então, às vezes, um criativo que o cara demoraria, 30 criativos que ele demoraria 1, 2 horas para analisar, ele analisa em menos tempo. E tem mais ideias, às vezes ajuda a pensar junto também, né? Então, assim, independente do que seja, teu time tem que usar IA, tá? Não importa o que seja. Bom, a gente usa o ClickUp para gerenciar todas as tarefas, todos os projetos, tudo de datas, prazo com o time. A gente está plugando agora uma IA, tá? O GPT e tudo, o Matheus, o time está fazendo isso, para a gente conseguir que ela seja meio que um gerente de projetos. Então, ela vai analisar, por exemplo, quem está com tarefa atrasada, quem fez não sei o quê, analisar tudo isso aí e gerar relatórios individuais. Então, o Cadu tá com a tarefa atrasada há 2 dias, o Cadu recebeu mensagem no WhatsApp. Entendeu? Cara, Cadu, tem que fazer lá. Dedo duro. Dedo duro, né? Além disso, isso também está acontecendo com os nossos projetos de tráfego. Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo todo um aparato ali com inteligência artificial para, se o CPM aumentar demais, se o criativo ficar muito, muito caro, coisa do tipo, isso ser notificado para o gestor, ser notificado para o head, para o estrategista, para todo mundo ficar ciente. Então isso ajuda muito, tira uma carga ali, um peso de, sobrecarga mental do cara ter que ficar olhando direto naquilo, né? E, automatiza. Com certeza. Eu acredito muito que a IA é um caminho sem volta, principalmente para ajudar na gestão do tempo do operador. Sim. Então eu acho que isso já ajuda muito. Porque antigamente uma coisa que eu gastava 2, 3 horas fazendo, agora eu posso fazer em 20 minutos, 30 minutos. Mas eu acredito muito que a IA é um atalho, ela não vai substituir.
Eu acredito, e eu vou ser polêmico aqui, depois eu posso falar só sobre isso, que daqui a uns 2, 3 anos a gente não vai ter tanta necessidade de subir campanha como a gente sobe hoje. O processo vai ficar muito mais rápido. Mas não vai deixar de existir a necessidade de ter um head, de ter um suporte, de ter um gestor de tráfego, sendo um estrategista, um hunter, olhando as estratégias que são feitas e todo o squad que a gente estruturou. Sim. Eu acredito que vai ajudar porque esse squad vai conseguir ter gestão de tempo, vai diminuir o tempo. Então, se ele passava 3 horas tocando um projeto ali, 4, 5 horas diárias tocando um projeto, ele vai conseguir fazer em 2, então, consequentemente, ele vai conseguir tocar 2 projetos em vez de 1. Então, eu acredito que isso vai acontecer, que vai escalar as oportunidades desde que a pessoa seja estratégica. Mas eu acho que a IA é um caminho sem volta e eu acho que a gente pegou esse comportamento do Renato Torres, né? De obrigar o time a usar IA. Cultura de IA. Cultura de IA, então isso foi muito bom. Renato, obrigado por essa contribuição. Finalizando aqui, quer que você deixe um recado final para todo mundo que tem um time? Qual é o melhor conselho que Elmer Carneiro, COO da Tráfego SA, pode dar para quem está construindo um time, quem tem um time ou que quer ter um time, consiga ou venha a ter o mesmo resultado ou até melhor do que o da Tráfego SA? Cara, vamos lá. Com o time. Entender primeiro que o time é feito por pessoas, né? E como pessoas tem altos e baixos. Então, pô, performa bem, performa mal. Então, o que você tem que ser sempre com eles é alinhamento. Sempre tem que estar alinhado com o time. Sempre, 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 sempre. Você tem que saber o que é que eles querem como objetivo de vida pessoal e alinhar isso ao objetivo da empresa. Porque é um ganha-ganha. Uma relação de ganho mútuo. Se os dois ganham, os dois estão felizes. E vambora. Esse cara vai matar e morrer pela empresa e pelo que a empresa quiser. Beleza? E é um sistema de melhoria contínua. Se tu atrai pessoas boas para tua equipe, e assim, eu não tô falando de aspecto técnico, tô falando sobre pessoa, virtudes, sobre o cara que tem caráter, né, personalidade boa. Então, tu atrai pessoas boas pro teu time, metade do trabalho, se não mais a metade tá feito. Porque o aspecto técnico, isso é desenvolvido. Tá? Agora, o caráter, comportamentos ali, valores não são treinados. Né? Aí é outra questão. Acho que o maior conselho que eu gostaria de dar é para todo mundo que pensa em ter um time e quer ter uma assertividade de time tão boa quanto a Tráfego SA, diga-se de passagem, é ter paciência. Porque eu acredito do fundo do meu coração e eu tenho toda certeza absoluta disso, que quando você tem paciência, você consegue ter maturidade para entender processos das pessoas, adaptações das pessoas e, principalmente, eu acho que esse é um ponto que eu acho que vira a chave, é entender que as pessoas elas são doutrináveis. A partir do momento em que você cria um processo, tem um entendimento, tem um direcionamento de cultura, com certeza, se ela estiver aberta para receber aquilo, ela vai se adaptar. Com certeza. Agora, se ela não estiver aberta, é por isso que a gente brinca, né? No primeiro mês a gente já sabe se a pessoa fica ou não. Porque se a pessoa estiver aberta a aprender a nossa cultura, a gente vai ensinar não só a nossa cultura para ela de empresa, mas todo o resto. A gente vai dar uma profissão para ela, a gente vai botar ela no mercado de trabalho que é extremamente benéfico, que paga bem, a gente é uma empresa que paga bem e, consequentemente, ela vai ter um futuro brilhante porque ela pode chegar a virar sócio dessa empresa que ela está ajudando a construir e a crescer. Então, eu acho que é isso. Estamos fechando agora. Primeiro Tráfego SA Cash. Obrigado por estar assistindo a gente até o final. Espero que você tenha gostado do papo. Vai ter muitos outros. Logo, logo a gente vai trazer Natan, vai trazer Ângelo, depois Jeff, Gabriel. A gente vai fazer primeiros episódios com todo o time de liderança aqui da Tráfego SA. E daqui a um tempo trazendo também grandes players do mercado. Esse é um intuito da gente estar mostrando um pouquinho do que a Tráfego SA faz, acontece, o nosso dia a dia. E principalmente, que transferir um tipo de conteúdo que você gosta de consumir e que seja fácil para você gostar e implantar dentro do seu negócio. Nada de achismo, nada de teoria, só o que a gente faz aqui no dia a dia. Chama o papai, bora para cima. Bora.